Bom dia, pessoal. Sexta-feira chuvosa, ok? Agora vai entrar um friozinho. Amanhã eu estava dando uma olhada, a temperatura mais alta que vai fazer, a previsão é de 14 graus ao meio-dia. Depois disso vai cair, vai cair, vai cair, até que de noite vai dar 8 graus, 7 graus. Vamos preparar os casacos para amanhã, hein? Hoje, enquanto eu vim caminhando, ainda deu para fazer calor. Pessoal, eu quero fazer uma correção aqui no ar. Existe uma propaganda da Padaria Coelho que é nossa mantenedora aqui na rádio, né? Ela que mantém o programa juntamente com o Abner Mecânica. E nós estamos tendo algum problema aqui para trocar a propaganda antiga da Padaria Coelho, porque já faz mais de um mês, né, que foi inaugurada uma nova padaria do Grupo Coelho, lá no Parque Guarani, uma padaria muito bem montada, muito bacana, da Juliana Coelho, né? Você vá lá visitar, tem self-service, tem do lado de fora, né? Mais na entrada, lugar para você sentar, fazer o seu lanche da tarde. Tá muito bacana. Então, essa propaganda que está saindo, você, por favor, ignore, ok? Até hoje eu pulei ela quando eu já estava aqui no estúdio. E o Marcelinho vai colocar pra gente, ok? A rodar a nova propaganda e para você ficar conhecendo o que tem de novidade na Padaria Coelho, ok? Se você comprar na Padaria Coelho, você está investindo em missões, porque a Juliana Coelho está muito comprometida com esta obra, não é? Ela vai estar, inclusive, nos ajudando a chegar até a Índia no próximo mês de setembro. Então, podem apoiar, ok? O Grupo Coelho, que vocês vão estar investindo em missões. Isso é muito bom, né? Também a Abner Mecânica, o Márcio, né? E tem apoiado este ministério. Se não fossem esses dois patrocinadores, vocês não estariam ouvindo o programa O Clamor nas segundas, quartas e sexta-feiras. E mais eu tenho conhecido pessoas e elas têm me dito que não perdem um só programa, que o programa é edificante para a vida delas, né? E a gente sabe que é algo realmente de Deus, foi Deus quem providenciou, quem moveu todas essas coisas para trazer uma nova visão, né, para a cidade de Juiz de Fora, para o Brasil. Nós queremos ver um grande avivamento de oração surgindo, né, formar intercessores. É uma das atividades mais dignas para um cristão, é se tornar um intercessor em favor da obra do reino, né? O nosso slogan do meu ministério chama Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária, como vocês viram, né? Esta é a minha igreja, embora ele se chame ministério, essa é a minha igreja, a nossa igreja envolvida, né, com a obra de intercessão, com a obra de missões, né? O Senhor tem me enviado às nações. A Maria Luísa Coelho, ela caminha comigo há mais de 20 anos, não é? Nós temos trabalhado para levar essa visão à igreja brasileira. O nosso ministério, ele é um ministério de ajuda à igreja, não é? Existem ministérios como o ministério do apóstolo Paulo, que era de ajuda às igrejas, e são igualmente legítimos diante de Deus. Quem estuda missões sabe que nós temos duas estruturas, né? O modalício e o sodalício. O modalício são as igrejas locais e o sodalício é uma estrutura um pouco diferente, não é? Composta pelas agências missionárias ou por ministérios levantados por Deus que são supradenominacionais, né? Eles não estão restritos a denominações, mas são ministérios de ajuda a todo o corpo de Cristo, ministérios proféticos, ministérios, né, envolvidos com missões, ministérios para levar o corpo de Cristo para o joelho, para a oração, para trazer avivamento, né? Avivamento que vai beneficiar todo o corpo de Cristo. Amém? Então é isso. Vamos para frente aqui. Comecei hoje já assim, com tudo, né?
Your presence is irresistible. Your presence is irresistible. Bem, por falar em oração, né, eu peguei uma notícia hoje de manhã que me agradou. É o movimento de oração Shockwave. Shockwave é onda de choque, é um movimento movido, né? Um movimento movido é bom. É algo que o Ministério Portas Abertas, que é voltado para a igreja perseguida, este ministério, né, do famoso pastor André, o contrabandista de Deus. Este ministério está promovendo a Shockwave e vai acontecer no mês de setembro. Dias, deixe-me checar aqui, de 20 a 22 de setembro. Eu pretendo estar, né, de malas prontas, de repente até mesmo já voando para a China, para alcançar a China e o Nepal com o Evangelho de Jesus Cristo. Este movimento, o Shockwave de 2019, ele vai mobilizar jovens de todo mundo. O foco deste movimento Shockwave são os jovens, para que eles orem. E o alvo deste ano vai ser a Nigéria. A Nigéria, ela está em 12º lugar no país, na lista de países, né, onde a igreja é perseguida. Como eu disse, este movimento de oração vai acontecer de 20 a 22 de setembro, envolvendo jovens de todo o mundo. E para participar do evento, basta você reunir um grupo de amigos, outros jovens da sua igreja ou não, outros jovens cristãos, para orar em qualquer lugar por esse tema. E pode ser nas praças, em casa, no trabalho, na escola, não importa, desde que você, nesse dia, se reúna com outros jovens e levante um clamor em favor da Nigéria. E os organizadores do movimento dizem que isso deve acontecer de uma forma intensa, de tal maneira que as meninas daquela escola Chibok, que foram raptadas pelo Boko Haram, e que muitas delas ainda estão cativas, que elas possam ser libertas pelo poder da oração da família da fé, né? Dizem os organizadores do evento. Em 2014, 5 anos atrás, o Boko Haram, que é esse movimento radical islâmico, invadiu uma escola e levou 219 meninas. Colocou tudo num caminhão, as meninas, e tacou fogo na escola e levou cativas. Nós temos notícia de que 57 delas escaparam, mas ainda 112 permanecem cativas, né, como escravas sexuais desses soldados. Não se sabe quantas dessas ainda estão vivas. Mas nós queremos, neste movimento de oração forte, de tal maneira que essas meninas sejam libertas. O Boko Haram, este radical, né, esse grupo radical terrorista, eles têm tentado implantar a lei Sharia. A Sharia ou Sharia é uma lei muito severa, islâmica. Eles estão tentando implantar isso no norte da Nigéria. E a Nigéria é um país africano que já foi muito alcançado pelo Evangelho. Tem muito cristão, né? E além dessa perseguição estar aumentando por causa deste grupo terrorista, né? A violência e a perseguição aos cristãos tem crescido também por conta de pastores, pastor mesmo, né? De profissão, de pastorear rebanhos. Eles são muçulmanos e eles são de etnia fulani. E os fulanes ou fulanis são também muçulmanos e eles atacam as comunidades cristãs, as vilas, eles incendeiam as casas, matam os homens e sequestram as mulheres e as meninas. Então, a Nigéria está sofrendo com isso. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao Facebook. Então, em 2018, ano passado, 3.700 cristãos foram mortos na Nigéria. Não é pouco, 3.700 cristãos mortos por causa da perseguição de grupos muçulmanos, né, que querem exterminar os cristãos em todo o mundo. Essa é que é a verdade, não é? Mesmo quando você vê os muçulmanos bonzinhos, o
que eles querem é converter os cristãos, ou de uma maneira ou de outra, ou com uma conversa, ou com, né, uma foice na garganta. É da religião deles, né, essa coisa de que eles têm que conquistar o mundo e que têm que implantar essa religião no mundo inteiro. Isso é o ensino deles. Então, só orando, orando e orando para que o Senhor alcance muito desses muçulmanos que estão no engano, né? Eles fazem isso com zelo, mas é igual ao zelo do apóstolo Paulo. É um zelo cego, um zelo errado, que fez que ele, no começo, né, ele também perseguisse e matasse os cristãos, antes que de Saulo ele se tornasse Paulo, não é? E começasse a fazer a obra magnífica que o Senhor usou ele para fazer. All right, everyone up the front. Come on, everyone up the front. Those of you that are gathering back, come on, everyone up. Everyone up. Eu tenho desafiado vocês, lembrado vocês de orar pela igreja perseguida e também de orar pelos refugiados. A gente se esquece desses alvos tão importantes de oração. Vocês sabiam que em 2015, há 4 anos atrás, quando este movimento de imigração começou, e, né, depois disso ele cresceu muito, somente em 2015, né, agora é muito mais do que isso. 1,3 milhões de pessoas, veja bem, 1 bilhão e 3 milhões de pessoas entraram com o pedido de asilo em 22 estados membros da União Europeia, também na Noruega e na Suíça. 1,3 milhões, 1 milhão e 300 mil pessoas, tá? 1 milhão e 300 mil pessoas é muita gente pedindo asilo, né, na Europa, na Noruega, na Suíça. E, então, com a chegada dessa leva, né, de imigrantes, o trabalho de evangelização na Europa se intensificou novamente para alcançar essas pessoas. E o velho continente pode estar passando agora por um reavivamento por conta dessa imigração. O Senhor, ele tira proveito em todas as coisas, né? Essas informações, esses dados vieram da World Missionary Press. Significa, essa organização é uma organização missionária mundial de coisas impressas, né? Ela trabalha imprimindo folhetos evangelísticos, entre outras coisas. E a responsável pela organização diz que eles estão imprimindo 7 milhões de folhetos por mês. E sobre a mesa dela está um pedido para que eles imprimam 130, não 7 milhões, mas 130 milhões por mês. Tamanha a necessidade de folhetos. As pessoas, esses imigrantes, né, a maioria muçulmano, quando desembarca do trem nesses países, eles já vão recebendo um panfleto, né, com a mensagem do Evangelho. Que maravilha, mas é isso mesmo, a gente ensina isso no curso de missões. Todas as vezes em que a igreja não foi até os povos ainda não alcançados pela mensagem, esses povos foram trazidos por Deus para receber a mensagem do Evangelho, trazidos para os locais, para os lugares, para os países aonde, né, o cristianismo já estava implantado. Com isso, aconteceram muitas invasões de bárbaros, né? Os bárbaros vinham e invadiam o mundo chamado civilizado. E Deus permitia isso para que eles recebessem a mensagem do Evangelho. Então, nós temos aí esse ciclo de mais ou menos de 300 em 300 anos. Se a igreja não vai, aqueles que precisam ouvir a mensagem vêm até ela. E vêm como invasores. Chegam como invasores. Por isso nós estamos vendo essa onda de imigrantes chegando, são muçulmanos. E eles estão
controlando a Europa, eles estão conquistando a Europa. Até que eles possam ser conquistados pelo poder do Evangelho, né, a Europa vai sofrer. Por quê? Porque a Europa se esfriou, eles pararam de fazer missões, as igrejas se tornaram frias, se tornaram mundanas. A Inglaterra foi um grande centro de envio de missionários antes que, né, a carga passasse para os Estados Unidos. A Inglaterra era quem enviava missionários para o mundo inteiro, que promovia avivamentos a partir da Inglaterra, grandes avivamentos. Desde que começou a obra missionária pelos protestantes, né, com William Carey, o pai de missões modernas, que se levantou, né, porque a reforma foi... Tem hora que vem a palavra em inglês e não vem em português. Foi por volta do ano de 1500, né, e a igreja evangélica, conhecida antes como igreja protestante, aqui no Brasil conhecemos como evangélica, né, a igreja reformada de Martinho Lutero, levou 300 anos para despertar e começar a fazer missões e começar a enviar missionários para o mundo. E o primeiro foi para a Índia, William Carey. Muito bem, depois nós vemos Hudson Taylor chegando à China, e é muito interessante você ver a história desses missionários. Antes do movimento de missões, aconteceu o movimento moraviano, os morávios, que oraram por 100 anos. Né? Todo o movimento de avivamento, e o verdadeiro avivamento vai gerar missões, vai gerar almas ganhas para o Senhor, vai gerar pessoas indo às nações. Todo o movimento de avivamento que gera missões, que é o verdadeiro avivamento, surge a partir de um grande mover de oração. Por isso eu tenho crido que Deus vai levantar intercessores na nossa nação brasileira, que um grande movimento de oração será levantado nesta nação. Mas muitas vezes as pessoas só vão para o joelho quando elas estão sofrendo, quando elas estão se sentindo ameaçadas. Por isso, Deus às vezes permite, né, situações difíceis, como está acontecendo ali na Venezuela, para que dali surja este movimento grande de oração. As pessoas não têm mais a quem recorrer, então elas vão recorrer a Deus. E daí surge uma igreja forte em oração, e o Senhor pode trazer um avivamento e, em consequência, a nação acaba cumprindo o papel dela, que é de enviar embaixadores do reino de Deus, com a mensagem de salvação, até aqueles que estão nas trevas, que não tiveram qualquer chance de ouvir. Então, se a igreja não faz missões por bem, a igreja faz missões por mal. Isso foi o que aconteceu, né? No começo, na igreja primitiva, uma igreja maravilhosa, uma igreja cheia de poder, cheia de dons, mas eles queriam ficar todos agarrados ali em Jerusalém. Ninguém queria ir aos gentios. Foi necessário o apedrejamento de Estevão, aquela grande perseguição, né, que explodiu dali, do apedrejamento de Estevão. Paulo participou dessa grande... Aliás, Paulo, sem saber, né, ele deu início aí ao movimento missionário da igreja primitiva, porque ele foi um dos que esparramou os cristãos, e eles foram, não é, com a mensagem do Evangelho a outros lugares, a todos os lugares para onde eles foram fugindo. Eu nunca tinha pensado nisso, veja bem, né? Até quando Paulo ainda era Saulo, o inimigo dos cristãos, indiretamente Deus usou ele, né? Usou a Saulo para atingir os objetivos de esparramar os cristãos, para que a semente se esparramasse e fosse levada para mais longe, né, alcançando outros lugares da terra. Tanto que Paulo mesmo, né, quando ele se converteu, ele acabou cumprindo de maneira correta o chamado dele, sendo um apóstolo aos gentios, não mais como um perseguidor, mas como um perseguido. Ele sentiu na pele, não é, a dificuldade que é você ser perseguido por causa da proclamação do Evangelho. Então, com a perseguição, a igreja de Jerusalém, ela obedeceu e foi pregar o Evangelho.
não só em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é o objetivo do Senhor. Que a igreja ela não existe para si mesma, a igreja existe para os propósitos de Deus. Não é para receber pessoas, para discipular estas pessoas. O líder deve ajudar essas pessoas a descobrir os dons delas. E todos esses dons reunidos têm como alvo final que esta igreja seja viva e capaz de gerar vida para a comunidade ao redor, que é a sua Jerusalém, mas também para toda a Judéia, Samaria, todos os níveis de distância até os confins da terra. Né? Não podemos ignorar que os confins da terra é o lugar mais distante que você tem, e você tem que ir lá, você precisa chegar lá, não é? Porque o Espírito de Deus nos envia, nos capacita, e aquelas pessoas estão esperando que a gente chegue até elas. E isto é o que me motiva. De final de setembro é a data mais provável de eu estar partindo rumo à Índia e ao Nepal por vários meses. São meses, né? Eu estou aguardando a chegada do visto. Estamos aí neste processo, nesta caminhada. Ok? Então, o que acontece ali na Europa? Como a igreja não penetrou o mundo muçulmano, como não conseguimos, né, chegar até eles com a palavra, eles estão sendo perseguidos pelo próprio povo muçulmano radical, eles estão tendo que fugir pela própria vida, né? Os cristãos, os que não são cristãos, de outras minorias, todos foram tocados, né? Tocados de seus lugares para a Europa, e chegando na Europa, a Europa que estava gelada, que estava fria, que deveria ter ido até eles, está sendo forçada a recebê-los e vai sofrer, porque eles estão assumindo cargos de liderança, impondo a cultura deles. Os próprios cidadãos estão se refugiando em áreas mais internas dos países na Europa, para que eles possam sobreviver a esta avalanche islâmica, ok? Então, o Brasil também tem um chamado. Nós sempre fomos ditos como um celeiro de missões, um lugar de onde iam sair muitos missionários. E a onda missionária que estava forte nos Estados Unidos, eles já estão passando este bastão para o Brasil, para a África, para os países de terceiro mundo que precisam agora, né, chegar de volta com a mensagem a Jerusalém, porque o evangelho saiu de Jerusalém, subiu para a Europa, Inglaterra, Estados Unidos, agora está baixando, vindo pelo Brasil, pela África, pela Índia. Imagina, a gente acha que Jesus está voltando, mas se a gente não se apressar, não volta não, porque se a África e a Índia, se elas vão ser grandes enviadoras de missionários, se o Brasil vai ser, eu não sei quanto tempo isso vai levar. Porque a Índia está sendo controlada por um partido radical hindu que não admite cristãos, né? Estão perseguindo, assim, duramente os cristãos na Índia. Então, até que Deus possa, né, reverter esta situação, é muito joelho no chão, é muita oração. Bom dia, Valtair Gomes. Bom dia para você, Valtair. Olha só, um comitê criado pelo governo egípcio aprovou a legalização de 127 igrejas que antes eram consideradas ilegais no país. Pode saber que isso é resultado de muita oração dos cristãos no Egito e, né, pelo mundo afora aí. Milhares de igrejas foram construídas no Egito e estavam esperando. Desde 2016, tem 3 anos que estão aí aguardando essa legalização
para que elas parassem de sofrer as represálias da parte do governo. Eles têm sofrido no Egito, a igreja no Egito, muita violência, muita perseguição. É um país de maioria muçulmana e os cristãos pagam um alto preço, né? O Egito está na 16ª posição entre aqueles que são mais hostis ao Evangelho. Nosso projeto Asra, que é o projeto Esperança ali na Índia, o nosso objetivo é levar o Evangelho para pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir. E o campo que Deus colocou em nossas mãos é a favela, né? As favelas ali do sul de Delhi. São 9 favelas que são o nosso alvo no momento. 2 delas estamos com a escola para as crianças e através das crianças, né, que é uma estratégia que Deus nos deu, nós estamos penetrando com a luz da glória de Deus em meio a esses bolsões de escuridão ali na Índia. Eu peço que vocês estejam me acompanhando em oração nessa jornada missionária. Vou precisar de muita oração para que Deus possa nos esconder, nos guardar, a mim, né, a pastora Mona, a Francisca, todos que vão estar envolvidos durante o tempo que eu estiver ali na Índia. Graças a Deus pela vida da Maria Luísa, que vai comigo, né? Ela vai durante 20 dias, a pastora que tem me acompanhado por mais de 20 anos. Olá, Valtair, Deus te abençoe. Deus te abençoe, que o Senhor possa prover para você toda necessidade, que inclusive Ele já proveu, né? Toda a nossa necessidade em Cristo Jesus, em glória, não é? Muito bem. Então, o projeto Asra é o projeto Esperança. Nós estamos ali, né? Tocando o barco. Eles estão muito felizes com a possibilidade da minha presença, não é? E eu quero que você anote o meu WhatsApp, porque eu não quero perder contato com você. Você que eu sei que está aí sintonizado comigo na rádio, né? Todos os dias, que tem me acompanhado. Se você ainda não adicionou o seu nome no meu WhatsApp, faça isso, para que a gente não perca contato nesses 5, 6 meses, né? Que eu vou estar fora. Eu gostaria, né, que você continuasse comigo, inclusive, né, recebendo notícias fresquinhas de tudo que Deus vai estar fazendo enquanto eu estiver lá, né, no campo missionário. Então, anota o meu WhatsApp e adiciona o seu nome para que você, né, permaneça em contato comigo. O DDD 32 de Juiz de Fora, depois 99195 9489. 32 99195 9489. Você pode participar do projeto Asra desde já. Nós estamos indo e não queremos ir de mão banando. Queremos levar até essas crianças a tua oferta. Então, estamos numa campanha para que você presenteie um desses meninos e meninas que não possuem nada, ok? Com R$20. Você vai estar investindo R$20 nessas crianças, de presente para elas, ok? Pelo menos R$20. Se você puder ofertar mais, é bem-vindo. Nós vamos mandar fazer camisetas do Brasil para essas crianças. Temos que levar coisas do Brasil para eles, ok? Bom dia, Marcson Farias. Então, que você possa participar, que você possa mandar o seu presentinho para as crianças, né? Eles têm aquela expectativa grande quando a gente chega, né? Qual presente que você trouxe para mim? Criança é assim mesmo, né? E temos alguns adultos também que nós vamos ter também que presentear. São muitos presentes.
Infelizmente, né, eles têm uma ideia muito errada com relação a missionário lá. Missionário, eles pensam que é aquela pessoa rica que chega para construir escola, construir hospitais, porque os missionários que eles conheceram na Índia eram ingleses, né, americanos, que chegavam lá para edificar aquelas grandes obras. Então, essa é a ideia que eles têm de missionários. E é até bastante incômodo isso, né? Porque eles não entendem a minha dificuldade, que eu também vivo pela fé, né? Ontem mesmo, o casal que me recebeu em Faridabad, é o Joshua e a Kushi, eles estão construindo, né, uma casa anexa à igreja do pai dele, com grande dificuldade, por fé. E ele, ontem para mim, ele virou assim mesmo, né? Mandou uma mensagem: ô, irmã, não dá para você ajudar a gente não, nós estamos com grande dificuldade, ajuda a gente a construir. Eles não compreendem, né, que eu também estou vivendo por fé, que eu tenho a responsabilidade, né, de manter a família da Francisca com os meninos, a responsabilidade com o projeto das crianças, né, 60 crianças, mas o corpo, né, que trabalha, tudo isso o Senhor tem, né, colocado em minhas mãos para para mordomia, para eu ser mordoma disso, né? É lógico que o que eu faço é compartilhar com vocês. E o Espírito de Deus vai tocando nos corações. É orar e compartilhar. Isso é a minha parte, né? Eu falei para eles, ó, o que eu posso fazer é orar, né? Que Deus realmente, né, envie toda a provisão que vocês necessitam para que essa obra fique pronta logo. Mas eu me sinto até constrangida, né? Eu vou ter que ir lá visitá-los. E eles vão esperar que eu chegue, né, de mãos cheias, que eu vou dar grande coisa para casa. E é muito constrangedor isso, né? E eles, assim, né, te deixam constrangida com isso. Eles olham para você e eles pensam que você está cheio de dólar. E, né, na minha primeira ida à Índia, isso me deixou bastante ofendida, né? A posição deles, eles queriam me bajular, eles queriam me levar para morar com eles, sempre com o objetivo de conseguir algum proveito disso, né? Vocês veem que este problema com dinheiro não é só em muitas igrejas aqui no Brasil que eles só visam, né, a parte financeira, só tem o olho nisso, né? Na Índia também é a mesma coisa. Infelizmente, Mamon, ele opera, né, aqui, ali e acolá. Bom dia, Miquéias Rocha. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Bom, vamos aqui para Provérbios. Eu tenho que conseguir avançar em Provérbios, gente. Nós estamos no capítulo 30, são os ditados de Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. O que é que ele declarou? Isso aqui é o capítulo 30 de Provérbios. Sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual o seu nome? E o nome do seu filho? Interessante, isso está lá em Provérbios. Conte-me se você sabe. Viu? Aqui já falava de Jesus, né? O nome do seu filho. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia.
Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Viu? Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Vamos parar aqui? Vou prosseguir um pouquinho no nosso estudo. Nós começamos um estudo há muito tempo já, tá difícil terminar. Vamos ver se hoje eu consigo chegar até o final. Bom dia, Cleide. É sobre intercessão e adoração. E nós vimos o papel das palmas, né, durante a adoração, a intercessão, dos gritos de júbilo. Vimos tudo isso na palavra do Senhor, né? Do seu arraial ouvem-se vivas de júbilo. Então, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo por causa disso. Hoje vamos ver bandeiras e estandartes. Muitas igrejas usam bandeiras e estandartes durante a adoração. São símbolos sobre a forma de um anúncio gráfico, cheio de cores e formas, que anunciam a entrada de um exército, de um reino ou de uma missão. Isto é uma bandeira. Tanto a bandeira quanto o estandarte. Eles falam também da tomada de posse de determinado território, no caso da guerra. São muito usados em manifestação profética nas igrejas, numa linguagem de grande força no reino do Espírito. Por esse motivo, o diabo promove nos centros de macumba, no carnaval e outros festivais em meio aos povos. O diabo promove uma festa de sons, de luzes, de cores, com muitas encenações, muitas coreografias, muitas fantasias, porque tudo isso tem uma correspondência no reino do Espírito. A bandeira, ela anuncia a entrada de um exército em marcha de guerra para se apropriar de algum território, ok? Vamos ver Números 2:2 vai falar isso, e 10:14. Vamos dar uma olhada na palavra para não ficar só assim, né, do que eu estou dizendo, mas do que a palavra do Senhor diz a este respeito, dessas bandeiras e estandartes. Números 2:2. Os israelitas acamparam ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas de sua família. Então, a bandeira, né, tem grande significado. Vamos ver Números 10:14 agora. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Nassom, filho de Aminadab, estava no comando. Viu? Eles iam partindo, né, com as suas bandeiras, identificados pelas suas bandeiras. Por isso as tribos de Israel tinham as suas bandeiras de identificação, porque eles estavam a caminho de fincar esta bandeira no novo território a ser conquistado na terra de Canaã, prometida por Deus.
quando Josué guerreia contra Amaleque, lá em Êxodo 17, 14, 15. Vamos puxar aqui, Êxodo 17, 14, 15. Vamos ler esse texto. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreves tu num rolo como memorial e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Chega sexta-feira, a voz às vezes já está ali um pouquinho sacrificada, né? Este microfone aqui, ele precisava também ser substituído. Tinha um maior aqui, mas ele estragou. Esse aqui puxa bem a minha voz. Vamos lá. Então, quando Josué guerreia contra Amaleque, conforme nós lemos aqui, e o vence na primeira batalha, na caminhada, né, para a conquista da terra, eles recebem uma bandeira. Nós vimos aqui, o Senhor é a nossa bandeira. E a promessa, além da bandeira, eles recebem a promessa de que iria riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Olha o verso 16. Peraí, mas o verso 16 aqui, nós estaríamos aqui em Êxodo 17, 16. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Né? Assim estava declarada a guerra contra Satanás. A tribo de Amaleque descendia do neto de Esaú e atacaram Israel pelas costas, pela retaguarda, assaltando os retardatários. Tá? Você pode checar isso lá em Deuteronômio 25, 17 e 18. Quando o povo de Israel saiu do Egito e eles estavam, né, caminhando rumo à terra prometida, né, eles foram atacados pelas costas por esses amalequitas. Então o Senhor, né, falou: olha, destrói Amaleque de geração em geração. Bom, deixa eu diminuir esse som aqui um pouquinho. Gritos de júbilo e bandeiras levantadas juntos, quando é gritos de júbilo e bandeiras levantadas, isso gera a ação de um exército em guerra numa intercessão, ok? Quando você tem intercessores que eles chegam no mover do Espírito de gritos de júbilo e bandeiras levantadas, sendo agitadas, é como se fosse um exército em guerra, penetrando e conquistando a terra, né? O território do inimigo, as almas que estão no poder de Satanás. Bom, outro movimento na adoração e intercessão são as danças e os movimentos. Danças e movimentos. Salmo 149, 3 diz: louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. No texto, essa flauta, que louvem-lhe o nome com flauta, pode ser entendida como dança, uma dança que é constituída de movimentos rodopiantes, que é executado por uma só pessoa ou então por um grande grupo. E os adufes são os tamborins, ok? Quando nos movimentos nós balançamos os braços, nós geramos um movimento de luz e sombra. Isto é uma realidade física e metafísica. Isso significa a luz, que é Jesus, entrando em ação através de nós. O som que você gera, ele nunca deixa de existir. Vira uma onda sonora que se propaga nas regiões celestiais. A natureza louva ao Senhor. Uma árvore balançando louva ao Senhor através de sons harmoniosos. Quando o ar se movimenta,
ele gera o som. Até mesmo, né, através das nossas cordas vocais. É assim que o som é gerado, quando o ar passa pelas nossas cordas vocais. Então, quando você dança e você está se movendo, é o Espírito de Deus que está te movendo, cada vez que você faz um movimento, você gera uma luz, né? Sombra e luz, sombra e luz. E você gera também sons, porque você movimenta o ar ao seu redor. Tudo isso é importante, né? A dança, por exemplo, ela pode também resultar em promiscuidade e sensualidade. Mas, quando se trata de um corpo santo, movido pela unção do Espírito de Deus, ela vai gerar esse movimento de luz, de ar, de som, que ecoa nas regiões celestiais, na região do Espírito. Então, é importante saber se este corpo que está dançando é alguém em santidade, movido pelo Espírito, ou se é uma pessoa movida, né, pela luxúria, pela sensualidade, né, liberando promiscuidade, tudo aquilo que está nela. Se a adoração, em suas várias expressões, é arma de intercessão e guerra, nós podemos concluir que o mover do Espírito de Deus, comandando sons e movimentos através do nosso corpo, se traduz em uma verdadeira batalha no mundo espiritual. Que nós possamos ser estes instrumentos vivos e de fácil manuseio nas mãos do nosso Deus. Amém? Queridos, antes de encerrar o programa, eu quero pedir desculpas mais uma vez. Olá, Wagner. Wagner está dizendo que está gostando muito do estudo sobre adoração, maravilhoso. Depois nós vamos prosseguir falando sobre a falsa adoração e o adultério, ok? Nós vimos a verdadeira adoração, depois nós vamos falar sobre a falsa adoração. Antes, né, que a gente encerre o programa, como eu ia dizendo, eu quero pedir desculpas aqui de público, inclusive a todos os fregueses da Padaria Coelho, né, que têm ouvido essa propaganda e que têm requerido, né, eu quero na promoção, né, porque você está fazendo anúncio na rádio. Ignorem, por favor, este anúncio, porque ele já está defasado, já tem um tempo, ok? E nós estamos tendo alguma dificuldade em colocar o anúncio novo. Se Deus quiser, hoje nós vamos ver o anúncio novo no ar, ok? A Padaria Coelho, assim como a Abner Mecânica, eles patrocinam este programa, ok? Orem para que Deus abençoe tanto o Grupo Coelho quanto, né, a Mecânica Abner. Porque se eu estou sendo bênção para vocês, é graças ao apoio, né, desses patrocinadores que têm aí me mantido no ar, tá bom? Então, a Padaria Coelho abriu uma nova padaria lá no Parque Guarani, e muito boa, ok? Você precisa ir lá conhecer. Queridos, aqui,
são 10h45, nós ainda temos um pouquinho de tempo, né? Milagrosamente hoje nós temos algum tempinho, não é? Então eu quero lembrar vocês da nossa campanha, que ainda ficou sem nome, mas você pode até sugerir, mas tem que ser um nome em português, tá bom, gente? É um nome, não é um nome, o irmão sugeriu, né? O nome ictus, que é peixe, mas as pessoas não vão entender, né? Eu quero uma coisa assim bem tranquila, né? Sei lá, de repente é um Natal adiantado para essas crianças, não é? Não sei que nome podemos dar, o importante é que você faça a sua contribuição para que a gente possa levar o seu presentinho até essas crianças do nosso projeto lá na Índia, né? São crianças cujos pais vivem de catar lixo, né? Catar algo no lixo que possa vender, mas muitas vezes quando chega em casa, né, o casal trabalhou o dia inteiro, a criança fica julgada o dia inteiro sem ter o que comer, né? Vivem lá nos trapos, crianças sem proteção, muitas delas abusadas, é uma situação muito triste. E quando este casal chega em casa, muitas vezes o homem, ele espanca a mulher, espanca as crianças, né? Ele toma o dinheiro da mulher, que era para comprar alguma comida para as crianças, ele quer o dinheiro para beber. E lá, como eu disse para vocês, eles bebem uma cachaça que ela é química, não é feita de cana-de-açúcar, são produtos químicos, que eu acho que destrói tanto, né, o fígado da pessoa, sei lá o quê, que eles ficam mais ainda violentos, né? Porque na Índia, como vocês sabem, é um grande número de deuses. Eles estão muito no poder de demônios. Então, essas crianças, a maior queixa quando eu vou orar por elas, né, conversar com elas, é que elas são espancadas a troco de nada, né? E elas têm aprendido a orar, a falar com Jesus. E Jesus é quem tem defendido essas crianças. Elas têm aprendido a clamar a Jesus na hora da necessidade. E Deus está fazendo uma obra no meio dessas famílias. Não é fácil estar ali na Índia, não é? Eu sei que é um dos campos mais difíceis que eu já estive. A batalha espiritual é pesada, né? Há muita sujeira, muita pobreza, o clima é terrível, né? Você volta de lá com os cabelos horríveis, a pele horrível, porque a água é muito cheia de sal, porque aquela região ali do norte da Índia é um deserto, né? É um deserto. Mas o que é que a gente não faz para Jesus? Olha o privilégio de você poder ir como uma embaixadora de Cristo. É um grande privilégio que eu espero que Deus me conceda, porque é pela graça do Senhor que eu estou indo, né? Pela graça de Deus. E você pode pensar, mas isso é o seu ministério. Não é bem assim, não. Deus, ele sonda o nosso coração. O Senhor, ele sonda o seu coração. E ele vê o que é que você está disposto a fazer por ele. Até onde vai o seu amor por ele? O que você está disposto a abrir mão para servir o Senhor? Se você está disposto, né, a deixar a sua vontade e fazer a vontade dele. Se você conseguiria, né, deixar a sua casa, deixar os seus amados, e se meter no avião, aí um voo mais ou menos 30 horas de voo. Gente, é tudo pela graça, é pela graça, é pela graça. Por isso eu preciso da oração de vocês, não é? Eu plantei essa sementinha no coração de vocês por não sei quanto tempo tem que a gente já está no ar. 1 ano, indo para 2 anos, 1 ano e meio, talvez, não sei, parece tanto tempo, né? Essa semana a Ingrid me visitou e ela ouviu, sem querer, ela sintonizou a rádio e ela me ouviu fazendo o programa. E ela falou, peraí, eu conheço essa voz.
ela se lembrou, né, de quando eu fazia o programa na Rádio Life, quando começou a Rádio Life, uma das primeiras rádios comunitárias aqui em Juiz de Fora, né, rádio evangélica comunitária. E eu estive ali na Rádio Life durante 3 anos. E eu falei, nossa, mas eu acho que a minha voz, ela tá tão rouca hoje, né? A gente vai gastando, né, a voz. Ela falou, não, eu reconheci a sua voz. Eu falei, eu acho que é a mesma pessoa. E quando ela ouviu o meu nome, falou, ah, é você mesma. Ela tinha 15 anos de idade, né? Na época que eu estava fazendo o programa na Rádio Life, e ela gostava muito de ouvir. E ela ficou contente, né, de me encontrar novamente de volta aqui no Brasil, aqui na rádio. Então, eu estou plantando essa sementinha, né, de amor por mim, de amizade no teu coração, para que você não me abandone, para que você siga comigo em oração, nesse tempo que eu vou estar no campo missionário, para que você se lembre de mim, né, com carinho nas suas orações, que você me sustente, porque se eu vou é pela graça do Senhor, não é fácil, né? E as pessoas, elas não fazem missões, porque é um nível maior de renúncia. E Deus sonda o teu coração, e Ele vai ver, e Ele vai saber o quanto você está disposto a renunciar por Ele, e o quanto você está disposto ou disposta a confiar no Senhor. Eu, quando vou, é sempre, né, confiando totalmente nele. Bom dia, Cláudia Cruz. Nós estamos aqui já nos despedindo nessa sexta-feira, ok? Então, sonde o teu coração. Peça ao Senhor que sonde o teu coração, porque Ele não vai te dar nem mais nem menos do que aquilo que Ele está vendo, que você, na verdade, está disposto, né, a carregar por amor ao Senhor, não é? E que Ele possa expandir o teu coração em amor por Ele, para que você seja capaz, né, de fazer grandes coisas para o Senhor. Quando você é capaz de fazer grandes coisas para o Senhor, já dizia, né, famoso missionário, você também vai receber dele grandes coisas, não é? Unção dobrada, graça de Deus, para que você possa ser instrumento nas mãos do Senhor. Bom, que vocês tenham um fim de semana abençoado. Se Deus quiser, segunda-feira, vamos estar aqui juntos novamente. Prepare-se para frio amanhã, ok? E é isso. Fique na bênção, fique na graça do Senhor. Tchau, ok? Obrigada pela sua audiência, por estar conosco. Paz.